Saudações, prezada aluna, prezado aluno. Hoje vamos começar mais um vídeo da disciplina Imagem Vetorial, o segundo vídeo que diz respeito à animação 2D utilizando o Adobe Animate. Como a gente já sabe, o Adobe Animate é um programa de animação que trabalha também com linguagem vetorial e é uma das melhores ferramentas para fazer animação, né? Hoje a gente vai conhecer os princípios básicos da animação por interpolação no Adobe Animate, realizar algumas animações simples e fazer alguns experimentos bem divertidos, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo novo aqui no Animate. Vocês podem ver que a interface já está pré-configurada da maneira que a gente estabeleceu no último vídeo, né? Baseado no visual clássico do Flash, com a biblioteca aqui à direita, ocupando boa parte do nosso vídeo, né? Da nossa interface, cores, propriedades e as ferramentas de transformação logo embaixo. À esquerda, as nossas ferramentas de edição, de desenho, e em cima, a linha do tempo ou a timeline, né? Então vamos criar um arquivo novo, clicando aqui em ActionScript 3.0. O Animate automaticamente já cria para a gente o arquivo padrão. A gente vai pressionar as teclas de atalho Ctrl J para poder modificar as propriedades desse documento no qual a gente está trabalhando aqui. E a gente vai trabalhar agora numa tela Full HD, que vai ser de 1920 por 1080. E vamos deixar o frame rate, ou a taxa de quadros, em 24 quadros por segundo, mas a cor do palco eu vou temporariamente aqui mudar para um tonzinho de cinza, um pouco mais escuro, para a gente não confundir. Eu gosto de fazer isso, principalmente porque se você vai desenhar um personagem ou algum objeto que tem a cor branca, quando a gente tem o fundo branco, a gente às vezes esquece de colorir, né? Então eu vou deixar uma cor cinza, um tom de cinza mais escuro do que o da própria interface, e aí depois no final a gente muda, tá? Muito bem. E a última coisa que eu vou fazer antes da gente começar o exercício na prática é exibir as réguas. Para isso, teclas de atalho Ctrl Alt Shift R, ou então menu View ou Visualizar Rulers, né? Visualizar réguas, View Rulers. Teclas de atalho Ctrl Shift Alt R, se você estiver trabalhando no computador Macintosh. Computador Apple seria Command Shift Alt R, Command Shift Option R. Muito bem. Então tá. Basicamente a gente tem então aqui uma linha temporal, né? Que é também a camada, né? As camadas aqui do Animate, elas são organizadas dentro do esquema de linha do tempo que o Animate proporciona para nós. E o palco, né? O ecrã aqui no meio, que é a nossa área de trabalho. Você vai ver aqui que ele está com um zoom de 50%, né? Porque afinal de contas o zoom de 100% seria o tamanho da tela. Então a gente não vê aí os limites, né, do nosso arquivo. Ele está do tamanho que a resolução que a nossa tela tem. Então vamos deixar em 50% mesmo por enquanto, né? É um bom tamanho. E aqui na nossa timeline, né, vamos fazer uma animação simples de um carro em movimento que está indo da esquerda para a direita. Eu não vou desenhar o carro por enquanto, vamos só entender o movimento dele e depois a gente utiliza aqui as ferramentas de desenho para poder fazer o carrinho ficar bonitinho. Então a primeira coisa, as nossas configurações de cores aqui na barra de ferramentas da esquerda estão configuradas para cor de preenchimento azul e sem cor de contorno, né? Eu vou desenhar um carrinho então azul, mas ele vai ser só um retângulo por enquanto. Tá aqui a minha linha do tempo, né? A camada do carro. Eu vou deixá-lo aqui. Então, esse objeto azul vai ser o nosso carro. Eu vou criar uma camada embaixo do carro, né? Que vai ser a minha estrada ou pavimento. A minha estrada vai ser meramente, por enquanto, um retângulo cinza, né? Vou escolher aqui a ferramenta retângulo, escolher uma cor cinza, vai ser um tom de cinza mais claro aqui do que o cenário que eu estou usando, né? Para a gente não misturar as coisas. Então tá aqui a estrada. O Animate, ele tem uma forma diferente de lidar com os objetos em relação ao Illustrator, né? Então você vê que quando ele está selecionado, ele fica com, parece essas bolinhas aqui que preenchem o objeto, né?
isso indica que o objeto está selecionado. No Illustrator, como seria? O contorno dele ficaria com uma coloração, né, uma linha normalmente azul clara, vermelha, depende da cor que está setada na camada. E aqui o Animate, ele colore, vamos dizer assim, com bolinhas. Por uma série de razões, o Animate adota inclusive comportamentos diferentes. Se eu quiser deletar, por exemplo, um pedaço desse objeto aqui, né, eu não preciso utilizar a ferramenta Pathfinder como eu usaria no Illustrator. Eu posso simplesmente fazer uma seleção e deletar. E aí o pedaço que está selecionado pode ser removido, deletado, até movimentado, né? Eu posso, por exemplo, pegar aqui esse pedaço e mudar ele de lugar, né? Colocar ele aqui. E aí o meu objeto muda de configuração completamente. Se eu quiser que isso seja feito de uma maneira circular, sei lá, né? Eu posso desenhar um círculo, e aí o círculo faria o recorte para mim. Só que como eu desenhei o círculo na mesma cor do outro objeto, automaticamente o Animate solda. É como se fosse a função adicionar no Pathfinder do Illustrator, né? Então, para isso dar certo, para poder recortar, eu tenho que desenhar um objeto qualquer em outra cor. Aí agora sim, ó. Se eu deletar o círculo agora, ele cava um buraquinho naquele objeto que estava aqui antes. Então, para várias tarefas, várias coisas que eu queira fazer utilizando o Animate, esses recursos facilitam bastante, economizam tempo, né? E ao mesmo tempo o Animate ele tem ferramentas de desenho que são bastante completas, né? E algumas delas que emulam os mesmos recursos que a gente tem no Illustrator. Enfim, o Animate é uma ferramenta espetacular. Atrás da estrada eu vou colocar montanhas. E aí eu vou desenhar utilizando o pincel, vou trancar as camadas aqui de cima para não ter interferência, né? Eu vou desenhar uma graminha e as montanhas atrás. As graminhas eu vou desenhar com o pincel mesmo, selecionando aqui, né, a pressão. E seguindo mais ou menos aqui a linha da estrada, eu vou desenhar um segmento de grama, variando um pouquinho, né, nas folhas. E já vou fechar, desenhando para mais ou menos um retângulo aqui por baixo, né? Deixa eu apagar a estrada aqui por um momento. Olha que legal, tanto no Flash, quanto no Illustrator, quanto no Photoshop, quanto aqui no Animate, esse recurso vale. Se você pressionar a tecla Shift antes de começar o traço, ele vai ser uma linha reta, mesmo se você variar, ó, olha aqui como, não sei se dá para ver no vídeo, né? Mas a minha mão está variando aqui, e mesmo assim o traço permanece na mesma direção. Isso vale para vertical e para horizontal, né? Na diagonal não adianta. Deixa eu deletar essas partes aqui. Então eu faço um traço aqui na horizontal e um na vertical para poder fechar. E aí eu quero colorir a grama com o mesmo tom de verde, né? Para isso eu pego aqui o baldinho de tinta, diferentemente do Illustrator também, dou um clique aqui no meio. Não está colorindo, porque em algum dos trechos aqui deve estar aberto. Então tem que aproximar aqui o zoom e verificar onde está aberto, provavelmente aqui, ó. E aí eu completo. E agora sim, não deu, deve ter outro lado aberto. Vamos descobrir onde ele está. E fechar. Pode ser aqui. Vamos garantir. Parece que agora deu tudo certo. Vamos ver. Conferir a última vez o outro lado. Esse pontinho aqui também. Aqui. Pronto. Beleza. Então a nossa graminha está aí preenchida, né? Eu não vou ficar desenhando essa grama o tempo inteiro, ela se repete muito, né? Eu não preciso fazer isso com a grama até o outro lado. Então eu vou simplesmente duplicar da mesma forma que a gente faz no Illustrator. Para duplicar, eu clico no objeto com a ferramenta de seleção, né? A setinha preta. Seguro o Shift para não mudar o eixo. Arrasto para a direita, poderia ser para a esquerda também, até onde eu fique satisfeito. E seguro a tecla Alt. Aí depois eu solto o mouse primeiro e depois o Shift e o Alt. E aí dupliquei toda a graminha, né? Ela ficou, agora é um objeto só e já soldado por causa daquela propriedade que eu expliquei antes.
Vou repetir o procedimento para chegar a toda a extensão da minha estradinha. Pronto. Tá bacana, né? Então temos a grama. Essa camada de montanha aqui vai ser a grama. Vou criar uma camada atrás dela que são as montanhas. Vou travar aqui essa camada de grama também para não ter alteração. Vou fazer aqui uma montanha de um tom de marrom. Um marrom mais quentinho, mais avermelhado. Tá bom. E da mesma forma, utilizando o pincel, vou fazer aqui duas montanhas, color no interior e pronto. Olha só que bacana. Eu posso até fazer um tom de sombreado nela ou de iluminação, né? Vou fazer um tom de iluminação que vai ser mais fácil. Mudando a cor dela para um tom abaixo. Para fazer isso, eu também clico duas vezes na caixinha da cor de preenchimento, da mesma maneira que eu faria se estivesse no Illustrator, né? Só que ao invés de selecionar uma cor da amostra, eu vou clicar nessa bolotinha aqui do canto superior direito. E aí ele abre para mim o seletor, né? E aí agora no seletor, eu seleciono aqui uma cor levemente mais clara, mas dentro, né, possivelmente do mesmo tom. E aí, clico em OK. Utilizando o pincel, então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui de maneira bem rudimentar, sem me preocupar muito com os detalhes. Que é a parte iluminada, né, o que seria a parte iluminada aqui da montanha. Imaginando aqui que a luz vem aqui do lado direito, né? Vou rapidão aqui, ó, a luz está aqui, nessa direção. Só pra gente brincar. Sem muito detalhe mesmo aqui, né? Com a ferramenta do baldinho de tinta, eu coloro dentro desses objetos demarcados aqui. E aí temos a nossa montanha. Muito bem. Outra coisa legal, vamos supor que eu queira então fazer a mesma coisa que eu fiz com a grama, fazer aqui com a montanha, né? Se eu clicar em uma parte aqui, eu só vou selecionar aquilo que é da mesma cor. Então a outra parte que eu desenhei, olha só, são objetos separados. E o Animate não agrupa automaticamente. Para eu não ter trabalho e poder selecionar tudo, eu tenho duas opções. Eu posso pegar a setinha preta, ferramenta de seleção, fazer uma seleção em torno de tudo, aí está tudo selecionado agora. Ou eu posso simplesmente clicar aqui no quadro-chave no qual esses elementos estão na camada montanhas. Eu clico aqui, ele seleciona tudo. Aí eu duplico movendo para o lado, e para ter uma variação legal, eu vou diminuir o tamanho. Para diminuir ou aumentar o tamanho de qualquer objeto dentro do Animate, eu vou nessa terceira setinha aqui, embaixo da setinha de seleção e da setinha de seleção específica, né, ou de seleção direta, que é a setinha branca, tem essa aqui que é de transformação livre. Então eu clico nessa ferramenta para ativar aqui as arestas e aí eu posso aumentar e diminuir. Só que ele aumenta e diminui com relação ao centro do objeto, né? Se eu quiser preservar o eixo diagonal, por exemplo, eu seguro a tecla Alt e diminuo ou aumento. Se eu quiser preservar a proporção, né, para não ficar uma coisa muito distorcida, eu seguro Shift também. Mas eu vou deixar ela bem maiorzona assim. Vou colocar aqui imediatamente adjacente à outra. Então agora eu tenho um pico de montanhas, né, com várias montanhas aí. Eu vou diminuir um pouco esse conjunto. Tá grande demais. Aí tá beleza. Então tem aqui as montanhas, né? Vou duplicá-las mais uma vez para o lado de lá, para ter mais montanhas na outra ponta. Lembrando que o tamanho do palco aqui, né, é que é a nossa tela. Então isso aqui é que é considerado a tela, né? Opa, não precisa duplicar muito. Muito bem. Então temos aqui a grama, as montanhas, atrás fazer um céu azul. E umas nuvens.
Então, com isso, a gente já vai explorando várias ferramentas de desenho do Animate, né? Que são bastante similares às do Illustrator, por isso não estou me detendo longamente nelas. Mas aqui as nuvens, por enquanto, vão ficar sem nada, e o céu vai ter só um retângulo de cor azul. E a gente vai escolher um tom de azul claro. Vai ser esse daqui. Vai ser um pouco mais claro, na verdade. Assim tá bom. Pronto, tá aí o nosso céu. A gente só precisa se certificar de que ele ocupe aqui, né, toda a largura do palco. Pode até ultrapassar um pouco, como no caso do meu desenho aqui. Maravilha. As cores estão meio duras, por enquanto não tem problema. Eu vou duplicar ainda a grama, fazer mais uma camada de grama, clicando aqui com o botão direito. Copy Layer, né? Vou duplicar a camada. Cadê? Duplicate Layer, perdão. Aqui, ó, agora tem grama e grama copy. A grama copy vai ser grama frente e eu vou colocá-la na frente da estrada. Ela vai ficar aqui, perdão. Ela vai ficar aqui na base do desenho. E por causa da perspectiva, né, eu vou também aumentá-la de tamanho. Pronto. Assim está melhor. Muito bem. Beleza. Então eu vou agora trancar aqui, ó, clicando nessa bolinha da direita em todas as camadas, exceto na camada do carro. Camada do carro, que é um carro azul, vou mudar para vermelho, né, porque o céu já está azul. Meu carro está aqui, ele vai ficar no lado de cá, porque vai na mão correta de direção, né? Ele vai ser vermelho. E aqui vai consistir a animação. Basicamente o carro está aqui no ponto A, vai sair daqui ao ponto B. Vai ser isso. Ele vai fazer isso que eu estou fazendo aqui com o mouse e com ele agora, né? Para isso a gente vai utilizar a interpolação de movimento. Eu não preciso ficar desenhando no quadro o carrinho em cada nova posição, porque afinal de contas o carro em si não vai se movimentar. Ele não vai abrir porta, não vai girar, ele só vai se deslocar. Então a interpolação, que é um recurso muito bom do Animate, ele é perfeito para esse tipo de situação. Então lá vamos nós. Eu seleciono o carro. E aqui na linha do tempo, no primeiro quadro, eu clico com o botão direito do mouse. Quando eu clico com o botão direito do mouse, eu tenho a opção de criar Motion Twin. Motion Twin é interpolação de movimento. Se o seu Animate estiver em inglês, você vai ver Motion Twin. Se você tiver com o Animate em português, vai ser interpolação de movimento. Aqui no meu caso está em inglês, então Motion Twin. Só que eu não devo criar um Motion Twin da primeira opção, a interpolação de movimento padrão. Devo clicar agora na opção Create Classic Twin, ou criar interpolação clássica. O que ela faz? Ela automaticamente transforma o seu objeto em um gráfico. Veja aqui na biblioteca, ó, Twin 1, né? Ou interpolação 1. Você pode inclusive mudar o nome desse objeto, eu já vou colocá-lo aqui de carro. Tá? A gente vai ver o que isso faz depois. E aqui eu vou escolher o meu ponto inicial. Vamos dizer que ele vai demorar aqui 1 segundo para ir do ponto A ao ponto B na tela, né? Vai começar a animação aqui um pouquinho para fora, né? A traseira dele um pouquinho para fora do nosso campo de visão, né? Do nosso palco, da tela. E ele vai terminar aqui metade para fora. O que eu devo fazer então? Eu devo criar um outro quadro-chave e eu posso repetir o quadro-chave anterior, ou seja, clicando na tecla de atalho F6 ou clicando com o botão direito aqui e pedir para inserir quadro-chave.
Insert Keyframe. Você vai notar que todo o resto que estava na minha cena desapareceu. Mas isso não tem problema, porque na realidade, ó, eles estão aqui no primeiro quadro. Quando eu avanço no tempo, e eles não estão correspondendo mais a nenhum outro quadro aqui na minha animação, eles desaparecem. Mas se eu quiser prolongar esse quadro aqui, que é estático, né, a paisagem não vai mudar, eu simplesmente seleciono todos os quadros-chave, eu clico aqui no primeiro deles, seguro Shift e clico no último, né, selecionando todos eles, e eu pressiono a tecla de atalho F5 para poder prolongar essa animação aqui, a duração dessas imagens durante todo esse tempo de 1 segundo, que é 1 segundo só. Né? Nada acontece ao longo dessa interpolação porque o meu ponto A está igual ao ponto B. Para fazer essa alteração, eu simplesmente preciso clicar aqui no quadro número 24, né, onde eu fiz a interpolação, e mover o objeto para o outro lado. Voltando aqui, clicando no quadro número 1, quando eu solto a animação, olha o que a gente tem. O quadro saiu, o carro saiu então do ponto A e foi para o ponto B. Simples assim. Ele demora 1 segundo, ou seja, 24 quadros, para poder fazer essa passagem. Né? E é uma velocidade até interessante, assim, não está muito rápido, não está devagar demais. Estou satisfeito com esse tempo. Então, ótimo. Aqui, o meu objeto carro, ele ainda tem a vantagem de ser um objeto animável dentro do Flash. Aqui, quando ele foi batizado de Twin, ele é um tipo de subarquivo, por assim dizer, que o Animate considera como gráfico, ou graphic, se o seu Animate estiver em inglês. Se eu clicar 2 vezes nele, aqui na biblioteca, ou aqui na própria timeline, olha só, eu vou para dentro dele, eu saio da cena, e eu tenho uma linha de tempo nova, com uma camada só, na qual eu só tenho aqui o objeto. Olha por que isso é interessante, por que isso é útil. Vou voltar aqui para a cena número 1 e soltar mais uma vez. A animação do meu carro já está pronta. O único problema é que ele não se parece com o carro ainda, ele está muito plano, é uma caixa, afinal de contas, né? Mas eu já estou satisfeito com o tempo. O que eu devo fazer? Eu devo, então, criar uma linha do tempo nova, desenhar o carro? Não precisa. Eu clico 2 vezes aqui dentro, e aqui dentro eu vou criar uma camada nova, que essa sim vai ser o carro desenhado, e aí eu vou desenhar o carro aqui dentro dessa camada aqui.
Muito bem, tá aí a roda do nosso carro, né? E a gente só precisa desenhar uma a princípio, não vamos desenhar as duas por enquanto, né? Eu sei que o carro tem 4 rodas, mas como ele está de perfil, só 2 vão aparecer no nosso campo de visão. Deixa ela aqui por enquanto, só para efeito do exercício funcionando aqui, eu vou duplicá-la aqui para o lado de cá, só para a gente poder ver o carrinho andando. Muito bem. A camada 1, que é que tinha o box, que foi a margem do quadrado, eu posso apagar aqui, né? Deixo as duas aqui reveladas, volto para a cena 1. E aí quando eu solto a animação, olha o que acontece. O carrinho agora, não o box mais, é o carrinho que está andando na nossa pista. E olha só que legal, né? Aqui na biblioteca ele também já foi atualizado. Então olha só, a gente já aprendeu algumas ferramentas de desenho no Animate, né? E a gente já aprendeu o conceito de objeto que o Animate usa para poder tratar os elementos dentro dele. Aqui no caso, um gráfico, que é um elemento simples que pode conter uma animação própria. Muito bem. Então a gente já tem uma animação de um carrinho andando numa estrada, né? Bacana. Só que eu não estou satisfeito com essa animação, acho que ela podia ser mais interessante, por exemplo, mostrando mais movimento nas rodinhas, né? Como que eu posso fazer isso? A rodinha ela é meio que uniforme, mas eu posso modificar e sugerir um pouquinho de movimento com a animação do brilho dela. Então vamos lá para o objeto carro de novo. Como eu tinha prometido para vocês, a roda dianteira, por enquanto, eu vou ignorar. E a roda traseira, eu vou converter num outro tipo de objeto dentro do Animate. Eu clico aqui no quadro-chave no qual ela está, e depois eu clico com o botão direito e peço para converter em símbolo, ou tecla de atalho F8. E aí o Animate automaticamente pergunta para mim em que símbolo eu quero converter. Eu posso dar um nome para ele, e eu tenho aqui algumas opções, né, avançadas, que eu não preciso por enquanto, e o tipo. O tipo é que é importante. Eu tenho aqui gráfico, que é o que se transforma num objeto automaticamente quando a gente não cria nenhum símbolo para ele, mas a gente cria uma animação interpolada. Botão, que serve mais para navegação, não usaremos botão para nada para produzir animação 2D por enquanto. Ou clipe de filme, Movie Clip. Essa é a opção que a gente vai escolher. Clico aqui em Movie Clip, dou um nome aqui que pode ser roda mesmo. E clico em OK. Olha só, até o ícone aqui, né, é diferente, mas ele já vem para minha biblioteca como roda. Eu vou clicar 2 vezes nela aqui e vou fazer uma animação simples, né? Aqui temos a roda propriamente dita, na camada de cima vamos ter o brilho. Eu vou estender a animação aqui por 10 quadros-chave apenas, né? F5. Então, mais ou menos meio segundo vai ser a duração dessa animação aqui de interpolação. Então, como vai ser? Aqui no quadro brilho, com a cor branca, eu vou desenhar aqui umas voltinhas, né? Em torno da roda, como se ela tivesse de fato girando. Não vou desenhar 2 vezes, porque eu posso duplicar esse elemento aqui. Duplico e giro. Com a mesma tecla que eu tinha usado, a mesma ferramenta que eu tinha usado para poder transformar, eu posso girar, né? Tá aí, vou reposicionar aqui para ficar numa posição mais interessante para os meus objetivos, né? Por enquanto pode ficar aí mesmo. Eu vou desenhar um brilhozinho aqui como se fosse nessa calota aqui, né? Também vou duplicar.
Bacana. Que interpolação que eu vou criar aqui agora? Eu vou transformar tudo isso daqui, todo esse objeto aqui, eu vou separá-lo em camadas diferentes, né, para não haver confusão. E o brilho fica na camada brilho mesmo, mas essas voltinhas vão ficar numa outra camada. Similar ao Illustrator, o Animation também tem o recurso de colar no lugar. Então eu vou recortar, né, só as voltinhas aqui estão selecionadas, Ctrl X. Vou até dar a camada, o nome de voltinhas para essa camada. Vou pregar aqui no mesmo lugar, Ctrl Shift V, para colar exatamente no mesmo lugar. Muito bem. Deixa elas aí por enquanto, eu vou mexer só no brilho aqui. E também criando interpolação de movimento. Antes de mexer nas voltinhas, eu vou convertê-las em símbolo também. Convert to Symbol. Cadê? Convert to Symbol. Também vai ser um Movie Clip. E vou chamar de brilho mesmo. Brilho calota. Clico 2 vezes lá dentro, né? Mentira, não preciso clicar 2 vezes lá dentro. Volta para a roda. Aí aqui, ó, eu vou criar então uma interpolação clássica e eu vou interpolar o clipe de filme. Create Classic Twin, né? E vou fazer uma ação só até aqui, quadro 5. O que eu vou fazer? Eu vou girar. E olha só a animação. Só que ela só dura metade do tempo da minha animação, que tem 10 quadros-chave. Então o que eu posso fazer? Eu posso copiar o primeiro quadro, né? Clico com o botão direito e peço para copiar quadros, né? E eu venho aqui, colo. Eu vou copiar todo o trecho, na verdade. Copiar quadros, copy frames, né? Clico com o botão direito para exibir o menu e depois de novo no quadro-chave do lado, paste frames. E aí olha só a animação. Agora parece que a roda está girando porque o brilho, né, gira. Isso é simples demais de fazer. E agora as nossas voltinhas para aumentar a sensação de velocidade. Elas estão muito claras, né? Estão num tom de branco. Eu vou deixá-las num tom um pouquinho mais parecido com o pneu ali. E aí também, sem muita complicação, clico com o botão direito nas voltinhas e converto elas em símbolo, né? Também vai ser um clipe de filme e elas vão ser voltinhas mesmo. Voltinhas. Clico aqui na linha do tempo. Peço para criar interpolação clássica. E aí dessa vez eu vou pressionar F6 aqui no último quadro, né? Ferramenta de transformação livre. Eu vou girar aqui também um pouquinho. E olha só o movimento. Só que qual é o problema aqui? Ele não é um movimento que dá para fazer looping com ele, porque ele termina numa posição muito diferente. Então tem que girar mais ainda. Tem que terminar numa posição parecida. No final aqui ele está entrando na calotinha, vamos ajustar. Olha aí. Agora parece que a nossa rodinha está se movimentando mais, né? Só que esse movimento aqui também está lento. Então, para encurtar, para aumentar a velocidade, eu diminuo o tempo. Eu vou mover isso daqui para o 5 também. E aí depois eu vou duplicar, né, os mesmos quadros-chaves. Para dar uma quebra. Copiar e colar. Olha aí, agora sim temos uma animação
mais convincente, né, da rodinha. Para ficar ainda mais convincente, a gente pode exagerar o giro do brilho que está na camada de cima ainda mais. Eu vou dar uma forçada aqui, ó, no giro dele. Pronto. E o que acontece, né, com o Animate? Eu vou mudar um pouquinho o tempo aqui também para não ficar muito repetidinho. Vou estender um pouquinho aqui. Para ficar desencontrado também, né? Parece que está meio truncado, né? Mas é porque a gente só tem 2 ciclos aqui de animação. Quando eu voltar lá para a cena, o que acontece? Essa animação aqui, que só tem 12 quadros chaves, ela vai se repetir ad infinito, quanto durar a minha animação. Eu volto aqui para o carro, e agora que é onde tem as rodas, eu posso simplesmente duplicar esse objeto que é o meu clipe de filme na parte da frente. E não é só isso, ele é o mesmo clipe de filme, então ele vai se comportar da mesma forma. Eu posso até colocar essa roda traseira aqui numa camada abaixo para parecer, sei lá, que ela fica fora para dentro ali da carroceria, né? E mesmo assim, na hora que eu soltar a animação, ela vai se comportar da mesma forma. Eu posso inclusive diminuir uma em relação à outra, que não vai ter problema, né? Quando eu vou lá para a cena 1, que é a minha timeline principal, no primeiro momento, quando eu solto, eu não vejo diferença no carro, né? Ele anda, mas as rodinhas não parecem se mover. Isso é porque o meu filme não está exportado. Ele está simplesmente me mostrando a minha animação da timeline principal. No entanto, vamos salvar o nosso arquivo pela primeira vez, né? File, Save. Eu vou escolher aqui uma pasta. Por enquanto eu vou salvar na minha própria área de trabalho. O arquivo aqui vai ser animação carro. Você vê que ele salva, o Animate salva no formato FLA, que é o formato padrão do Animate, vem de Flash, né? FLA. Esse formato é o formato editável de arquivos do Animate. Então eu posso clicar nesse arquivo de novo depois em qualquer pasta que ele tiver salvo e ele vai abrir editável para mim com essa mesma tela aqui dentro do Animate. No entanto, para eu vê-lo como filme, eu preciso exportar. Então para fazer isso, eu venho aqui em File, Export, né? E aí tem aqui várias configurações, né? Só que antes de exportar como filme, eu vou exportar como filme do Flash, que é muito mais fácil. Só preciso usar as teclas de atalho, Ctrl Enter. E aí ele mostra a animação na íntegra para mim. E ela se repete em loop, né? O carro ele não para. Por quê? Porque não tem um comando de programação, né, para isso. Ele vai simplesmente repetir a animação o tempo inteiro. Como está muito pequeno, eu não consigo ver a rodinha do carro se movendo. Mas se eu aumentar o zoom aqui, ó, se você notar bem notadinho, o carro está passando muito rápido, né? Mas a rodinha se movimenta ali dentro. Se a gente quiser ver o carro se movendo um pouquinho mais lentamente para poder colocar à prova essa questão, né? Só a gente aumentar aqui o tempo. Eu vou colocar, em vez de 1 segundo de animação, vários. Agora o carro anda devagarzinho. E eu vou ser capaz de ver a animação toda. Digitando Ctrl Enter de novo. Olha aí a rodinha se movendo lá. Tá vendo? Bacaninha, né? Eu só fiz a animação de uma rodinha utilizando interpolação. E o carrinho também utilizando interpolação. A partir disso, então, a gente já aprendeu, né? Como controlar o tempo utilizando a linha temporal, né? Tem aqui, se eu esticar a duração de uma ação, ela fica mais lenta. Se eu encurtar, ela fica mais rápida.
Para desenhar, utilizamos várias ferramentas que a gente tem em comum também no Illustrator, né? O retângulo, círculo ou ferramenta oval e o pincel de pressão. As camadas para poder criar níveis de elementos, né? E entendemos aqui as diferenças e para que servem os símbolos dentro do Animate. O clipe de filme, o gráfico e etc. Basicamente são os dois principais. Tudo que eu consigo fazer com um gráfico, eu posso fazer também com um clipe de filme. Então o meu carro aqui poderia ser um clipe de filme também. Qual é a diferença? Eu vou mostrar para você agora. Se eu clicar aqui dentro do carro, né, e clicar aqui na rodinha, por exemplo, e venho aqui na lista que eu tenho aqui na biblioteca, clico aqui na roda, dessa vez com o botão direito, e aí eu peço para exibir para mim as propriedades. Ele abre de novo aquela caixa de diálogo que a gente vinha antes. E aqui no tipo eu posso mudar para gráfico, por exemplo. E clico em OK. A roda agora fica como sendo um gráfico em vez de um clipe de filme. E a diferença é que mesmo aqui na camada, né, em que eu tenho o carro, se eu prolongar a ação aqui do carro, mesmo que ele fique estático, eu consigo ver a alteração aqui, né, dos estados dentro desse gráfico. Agora eu clico nele de novo. Então, na prática, tem muito pouca diferença entre clipe de filme ou gráfico, né? Via de regra, porque eu aprendi a mexer no Animate quando ele ainda era Flash e era muito útil utilizar comandos de programação. Hoje em dia nem tanto, porque dá para fazer manualmente animações muito mais facilmente. Era útil que todos os objetos fossem clipe de filme. Então, como vício pessoal, eu tenho o hábito de sempre criar clipes de filme. Mas não faz muita diferença na prática, você pode manter como gráfico mesmo, numa boa, sem problemas, né? Então, para finalizar aqui, utilizando também a interpolação de movimento, eu vou aumentar a sensação de velocidade, mas mantendo aqui o carro se movendo nessa velocidade aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou mover em paralaxe as montanhas, a grama e as nuvens. Bom, pessoal, então, vocês viram que eu converti aqui rapidamente, né, todos os objetos, exceto a estrada, em clipes de filme. Isso quer dizer que eu vou animar todos. Para dar a sensação de velocidade, o que eu preciso fazer? Animá-los na direção contrária a que o carro está indo e, de preferência, para dar aquele efeito legal de paralaxe, em tempos diferentes. Vou fazer isso agora também.
Muito bem, pessoal, então basicamente vocês viram aqui que depois de ter convertido tudo em clipes de filme, eu fui criando interpolações clássicas e modificando o ponto A e o ponto B de cada uma das camadas. O resultado final que a gente tem é mais ou menos esse daqui. O carro parece que está indo muito mais rápido porque os outros objetos se movem no sentido contrário. Se eu quiser ver o resultado final com todos os elementos, de novo, né, eu clico em Ctrl Enter para poder exportar o arquivo completo. Olha só que bacana. As rodinhas se movimentando, a estrada indo no sentido contrário do carro, tudo certinho. E dá até um looping legal quando ele bate lá no final, né, porque ele retoma, recomeça. Muito bem, então vamos salvar aqui a animação carro. E se você quiser usar isso numa animação, você exporta em vídeo mesmo. Para isso você vem em File, Export, Export Movie, ou Arquivo, Exportar, Exportar Filme. E aí você vai escolher aqui o formato, né, de arquivo que você quer salvar. Perdão. Export Movie. Export Vídeo, perdão. Export Vídeo. Aí você vai manter o tamanho, né, as resoluções da mesma forma como você deixou. Não precisa ignorar a cor do palco, né? Converter vídeo no Adobe Media Encoder também não é necessário. E parar a exportação quando o último quadro é alcançado. Isso quer dizer o quê? A animação só vai durar o tempo que você determinou aqui no Animate, que são 180 frames no meu caso, um pouco mais aí de 5 segundos de vídeo, né? Vai ser salvo no meu desktop mesmo, né? Aqui está o caminho, você pode clicar em Browse se você quiser salvar em outro lugar. Eu vou cancelar porque no desktop tá bom para mim. E olha só, ele salva com a extensão MOV, né? É um arquivo que você consegue abrir depois no Premiere ou no After Effects, onde você quiser editar. Clique em exportar. E aí a gente vai lá para a pasta, né, no desktop, para poder visualizar o arquivo. Área de trabalho. Animação carro SWF. Animação carro FLA, que é o nosso arquivo editável. O SWF é um arquivo de animação que não pode ser editado, mas se eu clicar 2 vezes nele, eu consigo ver a animação. É um arquivo que um browser poderia abrir, por exemplo. Você pode clicar com o botão direito e pedir para abrir no Google Chrome ou no Safari, no seu browser de preferência, e ele consegue, desde que ele tenha o plugin do Flash Player, ele consegue exibir. E o MOV, que é o nosso arquivozinho de vídeo, né? Vou utilizar o VLC aqui para abrir. Tela cheia e olha a animação aí, completinha do jeitinho que a gente fez. Um arquivo prontinho para você poder levar para o Premiere, para o Movie Maker se quiser, para o After Effects, para qualquer programa de edição para poder fazer depois. Qual é a dica que eu dou para você? Cada plano do filme que você for fazer, seja para um jogo, seja para uma animação mesmo, você deixa alguns quadros de gordura, entre aspas, no começo e no final do filme, para você poder ter elementos de edição, para poder fazer alguma transição legal no software de edição, porque o Animate não é ideal para fazer esse tipo de coisa, né? Edições de transições, de cortes, etc. Mas ele é muito bom para animação, como a gente acabou de poder ver. Muito bem. Então, finalizando aqui por hoje, nesse vídeo educativo você aprendeu, né, como realizar animações utilizando os recursos de interpolação e manipulação temporal do Animate. A gente ainda tem mais coisas legais para aprender e eu espero ver vídeos muito bacanas desenvolvidos por vocês nas próximas aventuras. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.